Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa Super Dicas. A partir de hoje, vamos iniciar, um programa especial com dicas de professores para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Niterói. Eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que deverão ser cobradas na prova para a Guarda Municipal. Ou seja, eu estou falando das disciplinas de língua portuguesa, informática, direito administrativo, direito constitucional, direito penal e processo penal, estatuto da criança e do adolescente, estatuto das guardas municipais, legislação de trânsito, legislação municipal e conhecimentos do município. Nós vamos dar início à série de vídeos falando sobre o estatuto das guardas municipais e legislação municipal, que no concurso passado as duas disciplinas fizeram parte do conteúdo de noções de direito, que contou aí com 50 questões. Para ensinar os futuros candidatos a melhor forma de estudar o Estatuto e essa legislação municipal e apontar quais são aqueles assuntos com mais chance de cair na prova, eu trago aqui o Super Dicas do professor Diogo Vieira. E digo aqui para vocês, o cara é fera, ele já passou em 3 concursos de Guarda Municipal. Passou no Rio de Janeiro, passou na Guarda Municipal de Niterói também e passou na Guarda Municipal de São Gonçalo. Não é isso mesmo, mestre? Muito obrigado aí pela sua participação, seja muito bem-vindo. Ô, Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde no Rio e boa tarde também em Portugal, que tem uma qualidade de vida, mora bem. Com Isso certeza. mesmo, mestre. Eu tive a oportunidade na época de fazer o concurso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Não fui muito bem na prova, mas não importa você ser o primeiro ou o último colocado, o importante é você classificar para as próximas etapas. Assim eu fiz. Depois fiz o de Niterói, passei, classifiquei, tomei posse, fui nomeado. E recentemente, por um incentivo dos alunos, tinha uma turma de Guarda Municipal de São Gonçalo, fala, professor, faz a prova. Eu falei, vou fazer a prova com vocês. Aí acabei fazendo a prova, tive uma pontuação, se não me engano, foi 88, 89, fiquei 60º, alguma coisa. Foi suficiente para classificar na prova objetiva, mas não segui as próximas etapas, não fui fazer teste físico. Foi mais naquela de dar um apoio aos alunos que estavam na luta. E aí uma coisa que é interessante, eu tive uma aluna que ainda tirou uma nota maior que a minha, olha que interessante. Interessante. Acontece, né? Fiquei Porque são muito várias feliz. disciplinas, né, para estudar, né? São várias disciplinas. Você não é especialista em todas. Você é especialista aí nessa daqui que a gente está conversando, né? Eu posso dizer Exatamente. que me especializei em concursos de guarda municipal e me especializei em legislações específicas municipais Sim. e que tem um grande diferencial na prova, porque normalmente as pessoas acabam deixando um pouco de lado essas disciplinas e acabam deixando para estudar na reta final do concurso. Você tem aquelas disciplinas básicas, português, direito administrativo, constitucional. Hoje em dia se exige do guarda municipal o conhecimento de matérias de direito penal, que é Sim. interessante, Estatuto da Criança e do Adolescente, e acabam deixando essas matérias de legislação específica para o final. E ela acaba sendo diferencial de prova. Sim. E Porque às vezes chegar no final, o candidato não está preparado pelo acúmulo de informação que tem, e aquele que acaba tendo uma vantagem nessas disciplinas, acaba tendo um diferencial de prova, porque está todo mundo no bolo, português, condicional sim, administrativo, sim. e, por exemplo, como veio São Gonçalo, legislação específica teve peso 2 na prova. Então, aquele candidato que tinha uma expertise nessas matérias acabou levando vantagem ao final. Quem deixou para Aí, estudar de última hora não teve tempo hábil de ver aquele acúmulo de disciplinas e acabou no meio do caminho ficando perdendo uma pontuaçãozinha ou outra e como tinham poucas vagas, ficando para o final. eu acho daí a importância de não menosprezar nenhuma disciplina, mesmo quando ela não tem assim um quantitativo tão grande de questões, né, mestre? Isso aí é importante. E aí, exatamente, pegando esse seu gancho, né, de exatamente essa questão de menosprezar determinadas questões, né, determinadas disciplinas porque não tem tantas questões, eu queria que você falasse o seguinte: no último concurso para a Guarda Municipal de Niterói, que foi feito em 2019, se eu não me engano, né? Na verdade, o edital saiu em 2019, mas a prova saiu depois, porque tinha a pandemia, aquela coisa toda, né? Se eu não me engano, ficou paralisado o concurso durante um tempo, não lembro ao certo. Mas, assim, de qualquer forma, quantas questões de estatuto da Guarda Municipal e de legislação municipal foram cobradas na prova? Porque essas duas disciplinas, digamos assim, estavam dentro do conteúdo de direito que tinham 50 questões, né? Quantas foram exatamente sobre essa parte? Então,
vale a gente ressaltar. O meu concurso, que foi o de 2014, veio com a banca COSEAC, que é uma banca que é da UF, da Universidade de UF, da região de Niterói. E ela tem o hábito de fazer muitos concursos para Niterói, tanto que, na época, se cogitou que a própria COSEAC fosse fazer o próximo concurso de guarda de 2019, porém, chegou na última hora quem acabou adquirindo o direito de celebrar o certame foi a Selecom. Um perfil um pouco semelhante com o da COSEAC, só que na prova de 2014 veio um número bastante elevado de questões de legislação específica, contando o Estatuto Geral da Guarda Municipal, o Estatuto dos próprios guardas municipais, Estatuto dos servidores, lei orgânica. Caiu legislações esparsas, de posturas, meio ambiente. Como eram acho que de 20 ou 30, que foi o meu concurso, 30 questões dá para você cobrar muita coisa, tema muito aberto. Criou-se aquela expectativa que a Selecom repetisse esse volumoso número de questões. Chegou, o número de questões ela reduziu, porque não estavam determinados especificamente nas noções de direitos o que ia ter para o quê. Chegou em 2019 e eram apenas 5 questões. Salvo engano, vieram 2 de estatuto da própria Guarda Municipal, veio uma de lei orgânica, salvo engano, uma de meio ambiente e a outra, eu acho que veio uma legislação solta referente a isso. Isso quebrou um pouco de expectativa, porque a Selecom, nesse episódio de 2019, ela acabou cobrando muita coisa de Código de Trânsito Brasileiro, veio uma prova um pouco diferente do tradicional, mas cobrando conhecimentos específicos para a guarda. Então, se a gente fosse basear para o concurso de 2014, para o concurso de 2019, é uma lacuna. COSEAC, uma quantidade expressiva de questões, e a Selecom veio uma quantidade mais reduzida. Só que a Selecom, ela fez, acho que ela está se especializando em concursos municipais e concursos de guarda municipal. Sim. Ela fez concurso de guarda municipal Mato Grosso do Sul, fez concurso de guarda municipal Roraima, e fez o recentemente, que eu prestei, que foi até nesse ano, para São Gonçalo. E ela meio que mudou o perfil um pouquinho das provas de 2019 anteriores à pandemia. Não sei se o corpo pedagógico mudou, os professores mudaram, mas ela acabou trazendo de volta para esses concursos municipais, ela trouxe de volta a importância da legislação municipal. E você olhando essas questões anteriores, se você olhar até o concurso de agente penitenciário, que a Selecom prestou, ela vem trazendo essas legislações que são permeadas ao redor daquela profissão com maior importância. Ela trouxe até peso diferenciado para a prova. São Gonçalo, salvo engano, as questões de legislação, Estatuto Geral da Guarda Municipal, caiu o SUSP, legislação do SUSP, que é a lei que unifica a questão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e tinha peso 2, eram 20 questões. O candidato que foi mal nessas disciplinas perdeu o concurso, porque, salvo engano, a nota de corte foi 85, 86. E aí, Pode falar. E aí eu te pergunto, mestre. Aliás, antes de só fazer uma observação aqui, o concurso que ficou paralisado, acho que não foi da Guarda Municipal de Niterói, foi da Guarda Municipal de São Gonçalo, por causa da pandemia, né? Exatamente. Que demorou muito para acontecer, eu me confundi. Exatamente. Aqui. E também foi o Selecom. Exatamente. E aí reabriu a inscrição, os alunos pediram para eu fazer, eu fui lá. Por isso que eu me confundi aqui, porque também foi o Selecom. Mas o senhor está falando, então, que o Selecom foi mudando um pouco o perfil de prova para os outros concursos de guarda municipal, dando mais peso a essa disciplina, né? Voltando ao que era antigamente, né? No caso, especificamente em relação a Niterói. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o último concurso você falou que caíram 5 questões abrangendo toda a legislação e o Estatuto das Guardas Municipais. Correto. Agora, você acha que a tendência é que a banca vai aumentar, a banca e a própria guarda vai aumentar essa quantidade de questões? Ou você acha que pode ser que mantenham aí essas 5 questões? Na verdade, eu fiz uma pesquisa geral, não fiquei atrelado só à Selecom. Eu dei uma pesquisada na Selecom, porque eu acho que possa se repetir a banca. É uma banca que normalmente ela não tem muito problema de anulação de concurso, não tem problema em anular uma questão ou outra que sejam questionáveis, você não tem muita dúvida com relação às questões. Então, dentro de um padrão de guarda municipal, é até uma boa banca para se acompanhar, porque é uma banca que, se você pesquisar o perfil, você não vai encontrar uma surpresa.
porque você tem uma tendência pós-pandemia, as bancas estarem mudando de perfil e estarem alterando a forma de cobrar determinados conteúdos, tentando inovar, e nessa inovação, nessa renovação, muitas bancas têm perdido a noção e errado, assim, numa grandeza absurda. Se você olhar a FGV no concurso de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela tentou inovar e criar, só que ela criou uma coisa atípica que não deveria nem ser cobrado num certame público, tanto que tiveram muitas questões anuladas em concurso. Então, sendo tanto, voltando uma Selecom, que você tem como estudar um perfil, eu acho que deve ocorrer um equilíbrio, até porque há uma corrente das guardas municipais em se posicionar enquanto órgão de segurança pública, e é necessário que você conheça as matérias da instituição e o que a instituição trabalha. Então, conhecer a legislação do município para o guarda municipal é saber o que o guarda municipal vai proteger enquanto patrimônio público. Então, é de suma relevância você ter essas legislações principais. Alguns aspectos sobre postura, porque quem acompanha um fiscal de postura é o guarda municipal no dia a dia na rua para fazer as fiscalizações externas. As guardas municipais que têm áreas ambientais, como Niterói tem, você tem a própria guarda municipal, você ter a identificação de algumas modalidades de atuação de área de preservação, como funciona isso em Niterói, como caiu na prova em 2019, caiu na prova em 2014. Então, você acha, então, que a tendência é que aumente essas questões, a quantidade de questões? Eu acredito que aumente, eu acredito que ficar em 5 questões é muito pouco exigido para o conhecimento que esse conteúdo tem para a formação do guarda municipal. E você colocou muito bem. Eu estava olhando o programa, né? Tem o Estatuto da Guarda Municipal, o Estatuto Geral da Guarda Municipal. Eu imagino que seja um conteúdo relativamente extenso, né? Que eu não conheço profundamente. Mas, por exemplo, a parte de legislação tem bastante coisa para estudar. Tem a legislação do próprio guarda de Niterói, né? Você tem aí o Estatuto do Servidor de Niterói, você tem aí essa parte de posturas, tem bastante coisa para se estudar, não é isso, mestre? Qual é a melhor forma de estudar esse estatuto, toda essa legislação municipal, de uma forma que, assim, fuja um pouco daquela questão da decoreba, né? De que não seja tão enfadonha. Ou não tem outra forma? É decoreba mesmo, ou tem que tentar ali ficar decorando os trechos da lei para poder fazer a prova? Tem pontos positivos e negativos no conteúdo de legislação específica. A parte positiva é que você, nessas legislações específicas, foge um pouquinho aquela quantidade de doutrina, aquela quantidade de teoria. Acho que com os concursos de guarda você não tem aquelas jurisprudências que são exigidas por outros concursos. Então acaba que você fica restrito, de fato, à legislação. Se eu fosse, a partir de agora, a estudar uma legislação específica e focando, quero ser guarda municipal, e é uma carreira ótima, tem uma boa remuneração. Niterói, por exemplo, paga muito bem, tenho colegas lá ainda. Alguns saíram para carreiras melhores, mas é um dos municípios do Rio, por isso que é referência hoje no Rio de Janeiro a Niterói, pela questão da qualidade profissional, pela questão da remuneração. Eu começaria pela 2838, tá? 2011, que é o Estatuto Geral da Guarda Municipal, e ali você vai ter algumas questões. Atribuições da Guarda Municipal, atribuições da hierarquia da Guarda Municipal. E por que eu começaria por esse ponto agora? Essa legislação ela tem muitas enumerações. O guarda pode fazer isso, pode fazer aquilo, e demanda um tempo para que você fixe essa informação. Eu acho que você decorar um 2838, a 3022, o Código de Postura, a legislação ambiental, você pode chegar na prova e não ter decorado nem metade. Então é necessário que você filtre pontos importantes, como formas de ingresso do guarda municipal, questões, por exemplo, formas de provimento, licenças são importantes. A questão hierárquica da guarda é muito exigida aos concursos de guarda municipal, e a questão da remuneração também, eles acabam exigindo em prova. Isso na parte do Estatuto das Guardas. Isso na parte do Estatuto do Guarda Municipal de Niterói. De Niterói, especificamente. De Niterói, especificamente. Caminhando para 13022, que seria o Estatuto Nacional das Guardas Municipais,
Que estatuto é esse? Como a Guarda Municipal ela depende de uma legislação municipal de cada município, necessitava-se de uma uniformização das guardas, até com relação se poderia utilizar arma de fogo ou não, quantitativo de guardas nos municípios, qual é a função num cunho inicial e geral que o guarda municipal tem, tanto que essa lei que possibilita que os municípios possam conceder às guardas municipais o porte de arma de fogo. A 3022 diz, o guarda pode ter arma de fogo, pode portar arma de fogo, desde que uma legislação municipal assim oficialize essa demanda. Ela estabelece, por exemplo, que preferencialmente o uniforme do guarda tem que ser azul marinho, olha que interessante. Ela vai estabelecer o limite quantitativo que os municípios podem ter e guardas para poder ter enquanto servidores. As pessoas às vezes questionam, tem muito guarda, tem pouco guarda, mas não têm acesso ou não procuram saber que os municípios têm um limite, tem um quantitativo que foi imposto por uma lei nacional a terem uma quantidade de guardas no município. E essa legislação ela vai trazer isso, ela é muito importante. Ela vai trazer aspectos interessantes. Por exemplo, ela diz que o guarda municipal ele vai realizar policiamento preventivo e vai coibir infrações penais aos patrimônios públicos. Só que rua, praça é patrimônio público comum. Então isso autoriza o guarda a coibir infração penal. E algumas pessoas não conhecem e falam, mas o guarda não tem que combater infração penal. Não, mas essa lei que é nacional, federal, e para falar sobre questão de direito penal, processo penal tem que ser a competência privativa da União, e essa lei ela traz essas possibilidades. Então essa lei todo concurso de guarda vai ter. Se você quiser fazer concurso de guarda pelo Brasil todo, passear, você tem que estudar a Lei 3022. Porque ela vai trazer o que é importante. E esses são os pontos que a prova vai te cobrar. A competência, os princípios da guarda, se a guarda pode ter arma de fogo ou não. Olha que interessante, pergunta que sempre cai em prova. A Guarda Municipal, segundo a Constituição Federal, é órgão de segurança pública? Não, mas ela realiza uma atividade de segurança pública, sim. As pessoas não conseguem entender isso. Se você for um banco, seja o Banco do Brasil, Itaú ou qualquer banco, você vai ter um segurança patrimonial. Esse segurança patrimonial, ele exerce uma atividade de segurança. Mas ele é órgão de segurança pública? Não. O guarda municipal ele exerce uma função de segurança pública? Sim. A 3022 autoriza isso, ainda fala patrimônio público. Comum, especial, dominical. Ok. Só que ele só não consta como órgão de segurança. Não constar como órgão de segurança no 144 não significa que ele não realize atividade de segurança pública. E a população, a sociedade, num contexto geral, não entende isso. E são perguntas que caem na sua prova. E todo concurso de guarda municipal, ele vai te perguntar se a guarda é órgão de segurança pública segundo a Constituição, ou às vezes ele pergunta, a guarda municipal presta segurança pública? É lógico que presta. A única diferença é como o prefeito vai utilizar essa guarda municipal no dia a dia. Mestre, você apontou aí já algumas coisas importantes em relação ao Estatuto das Guardas Geral, né, o Estatuto Geral, ao Estatuto da Guarda Municipal de Niterói, né? Mas agora naquela parte mais de legislação orgânica, né, da lei orgânica do município, do Estatuto dos Servidores Públicos, né, do Código de Posturas, quais são os tópicos assim mais rapidamente que você pudesse citar, como os mais importantes para os candidatos se tocarem? Para eles darem uma atenção especial. Falando especificamente de Niterói, que eu conheço um pouco a estrutura, até por ter feito parte, você com certeza na prova você vai ter algo direcionado à legislação ambiental. Tá? Você até fazendo um link, você tem uma legislação específica da própria Guarda Municipal que fala da instituição, criação da Guarda Ambiental, e fazendo esse link porque a Guarda faz um trabalho excelente de ajuda à questão de preservação do meio ambiente e até recolhimento de animais. Que tópicos especificamente sobre legislação ambiental? Assim, crimes ambientais simples e a questão de captura de animais silvestres, animais, espécies. Isso está diretamente ligado e tem aspectos de abordagem em prova quando tem nessa área. Eu também olharia algo referente dentro da legislação de posturas, pelo fato de a fiscalização de posturas em Niterói ser feita com apoio da Guarda Municipal. Você tem até durante, a gente chama de Operação Verão em Niterói, que é a questão da fiscalização, porque Niterói dá licença aos ambulantes no período de verão para funcionamento. E quem acompanha o fiscal de postura nessa operação é a Guarda Municipal.
Então, a Guarda Municipal vai fazer esse acompanhamento para verificar se aquele ambulante ele pediu autorização ou não, até para preservar o direito do ambulante, do quiosque e das demais pessoas que estão comercializando produtos, para você não ter alguém de fora que não quis tirar o licenciamento. E detalhe que é só se cadastrar e lá que a prefeitura dá, lógico, dentro de uma uniformidade sem lotação. Então, é tipo assim, eu estou te licenciando para você poder trabalhar tranquilamente e quem vai fazer esse acompanhamento é o guarda. Então, um aspecto da legislação de postura que é interessante você olhar como é feita essa abordagem, como é feito esse acompanhamento, porque há elementos da guarda. E E na uma parte de lei orgânica de Niterói, tem algum assunto específico que você quer dar um destaque? eu destaque na estrutura do município, é interessante. Isso acaba fazendo um pouquinho o link com a disciplina de História de Niterói, essa formação da lei orgânica. Ela não tem tamanha relevância para os concursos de guarda, porque às vezes a banca ela não utiliza tanto da lei orgânica e acaba utilizando do Estatuto Geral dos Servidores Públicos de Niterói. Aí você acaba tendo, para o concurso de Niterói, olha que interessante, o Estatuto Geral dos Servidores de Niterói, o Estatuto do Servidor Público Guarda Municipal de Niterói e o Estatuto Geral das Guardas Municipais de Niterói. E Aí do, acaba e do estatuto do estatuto dos servidores do município de Niterói? Quais pontos assim você destaca também que são importantes que podem cair na prova? Eu acho interessante analisar o processo administrativo disciplinar. Por quê? Tá. O Estatuto Geral ele vai trazer uma dinâmica, porém o Estatuto da Guarda Municipal, por ser uma lei específica, vai trazer parâmetros um pouco diferentes. Então você pode encontrar na prova falando sobre o processo administrativo disciplinar, isso trazer uma dúvida para você. Ele sinalizar 2838, o Estatuto do Servidor Público de Niterói, e você ter coisas específicas direcionadas ao guarda, até por ter uma legislação específica à guarda para cargos comissionados, hierarquias. A gente sabe que um comissionado ele tem de uma regra livre nomeação ou exoneração, mas a gente tem uma regra específica, por exemplo, para guardas municipais, quem pode ser o comissionado da própria guarda municipal. Então você tem uma própria lei da guarda que fala dos comissionados em virtude da hierarquia, inspetor-geral, coordenadores, e você vai ter falando de um comissionado no Estatuto Geral. Então é bom fazer esse comparativo para você não pegar falando no Estatuto dos Servidores de Niterói falando sobre cargos comissionados, depois cair na prova para você falando sobre um comissionado da própria guarda, no aspecto de um coordenador, um inspetor, um subinspetor, que obrigatoriamente tem que ser guarda municipal, ele vai ter um tempo de carreira para isso, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para ele poder ter essa questão. Só que na legislação vai dizer que ele é um comissionado, apesar dele ser guarda municipal. A gente acaba aprendendo que se obrigatoriamente você tem que ser servidor para ocupar um cargo, você acaba exercendo uma função de confiança. Tá? Você ocupa literalmente uma função de confiança. Mas você não é comissionado. Porém, o Estatuto da Guarda Municipal vai trazer a tecnia jurídica, mas porém, se cobrar na sua prova, você tem que sinalizar. Então, tu vai aprender que um cargo comissionado pode ser qualquer pessoa, mas o comissionado para ser coordenador da Guarda Municipal, obrigatoriamente tem que ser guarda. Guarda Municipal. Perfeito. E aí isso pode, na prova, te induzir a erro. Mestre, você já falou um pouquinho sobre o Instituto Selecom, né? A gente acredita, né? A grande chance de ser o Instituto Selecom, primeiro que você já falou, né? Ele tem feito aí muitos concursos para a Guarda Municipal, foi uma banca muito elogiada pela própria Guarda Municipal quando fez o concurso anterior. Então, assim, há uma grande chance do Instituto Selecom ser mantido como organizador do próximo concurso. A prova dessa banca, então, o foco dela é a letra de lei? Quais outras características dessa banca? Então, baseando até a prova de São Gonçalo e pelo que eu venho acompanhando, para questões de legislação específica, é letra de lei. Ela não tenta inovar muito, tome muito cuidado com as palavras somente, não, sempre, porque ela tende a alterar uma palavrinha ou outra, e isso requer do candidato muita leitura. E para você ter atenção a essas leituras, você precisa começar o estudante, assim como qualquer prova. Porque como é muito conteúdo, se ela vier no edital publicado, vier uma prova 2, 3 meses depois, e você tiver todo aquele aparato de legislação, fica mais difícil. Mas aí que o candidato ele acaba optando pela Guarda Municipal como um último plano de carreira. Porque
A Guarda Municipal exerce uma atividade de segurança pública, mas o candidato acaba querendo Polícia Civil, outras polícias, e acaba não dando atenção à guarda. E custa dizer a longo prazo, o Guarda Municipal ganha mais com o PM. Isso que eu ia comentar aí. O guarda municipal em Niterói, especificamente, se ele fizer o RAS, se ele. Né, porque o RAS é Assim o como o trabalho na PM folga, faz. exatamente. A gente tem uma matéria lá no nosso site, vale a pena o pessoal conferir. O guarda municipal de Niterói, em início de carreira, pode ganhar quase R$ 8.000. Tem matéria lá no nosso site, é interessante o pessoal ver. Dá algo em torno ali de 7.000 e poucos reais para um guarda municipal que está iniciando a carreira. Então, realmente, é uma carreira bastante atrativa. Bastante Falando, atrativa. eu sei que me estendendo no vídeo, falando da época que eu estava, os guardas mais antigos, você tinha guarda no 13º ganhando 14, 15 mil, que ganha um oficial da Polícia Militar, sem os riscos que um policial militar tem no dia a dia. Então, Exatamente. o que eu acho interessante é você ter os concursos, Rio de Janeiro passou, concurso de polícia, você tem o edital da Polícia Militar em eminência, mas você tem um quantitativo, uma limitação de idade. Você tem outros concursos previstos a abrirem, mas para aquele candidato que quer uma boa carreira e quer uma boa remuneração com uma boa estabilidade, com uma infraestrutura razoável nível de serviço público. Quando eu falo razoável, não é que a estrutura da Guarda Municipal de Niterói seja ruim, pelo contrário. No Rio de Janeiro, salvo engano, para mim é a melhor hoje. Mas a nível de serviço público geral, tirando as carreiras de poder judiciário, você tem uma excelente infraestrutura para o guarda. Você tem atividades com ar-condicionado e etc. Então, invista no concurso da guarda. Se você tem uma prova que vai sair daqui a 6, 7 meses, invista agora, porque daqui a 6, 7 meses você está apto dentro do edital. Porque você tem muita matéria e você não sabe se a Selecom vai manter o perfil das últimas provas, Mato Grosso do Sul, Roraima, São Gonçalo, agente penitenciário, e trazer um quantitativo enorme de legislação institucionalizada, ou ela vai repetir o padrão de 2019. Como a gente teve pós-pandemia, ela vem trazendo um perfil diferente, não de cobrança de conteúdo, mas sim de quantitativo e distribuição de questões na prova. Você pode chegar numa prova com peso 2, 25, 30 questões de legislação municipal. Em 3 meses vai dar? Não vai. Exatamente. Por isso tem que estudar antes. Mestre, a gente está aqui já meio que no nosso limite aqui do nosso Perdões? programa, não, sem problema algum, que é isso, o senhor está trazendo excelentes conteúdos para os nossos candidatos. Eu queria, então, que o senhor deixasse aí a sua última dica, a sua última orientação para que os candidatos, né, os futuros candidatos desse concurso da Guarda Municipal tenham um excelente rendimento exatamente nessa parte de estatuto das guardas municipais e de legislação municipal. No primeiro momento, você vai achar que você não fixou nada. No segundo momento, você vai entender que você não fixou nada. No terceiro também. Mas quando chegar no 10º momento, você vai falar, tá aqui dentro. Então, quanto mais você repetir, não importa se você repete escrevendo, não importa se você repete falando, fazendo exercícios, lendo, o segredo é repetição. O segredo é repetição. Por quê? Você precisa fixar uma informação que vão te cobrar no momento futuro. Seja na dor, seja na alegria, repita, faça revisões constantes. Viu uma informação hoje? Se você ficar 30 dias sem ver essa informação de novo, você não vai lembrar. Se ela não te provocar uma dor tamanha que você marque isso no seu coração, você vai esquecer. A gente esquece, às vezes, o que comeu no dia anterior. A gente esquece com quem a gente falou há 3, 4 dias. Você acha que você vai lembrar uma enumeração das atividades do inspetor-geral da Guarda Municipal que você viu há 30 dias? Não vai. Então, você repita quantas vezes forem necessárias. Não existe, ao meu ver, técnica perfeita. Existe aquela que permita que você consiga lembrar o conteúdo lá na frente. E cada um tem um método, uma metodologia diferente. Cada um, a única coisa que eu sei que todo mundo tem em comum é que você precisa repetir. Se você precisar escrever 300 vezes, você vai lembrar. Se você quiser, vou falar 300 vezes, você vai lembrar. Se você fizer 1000 questões sobre o mesmo assunto, quando chegar na 1001ª, você vai lembrar. O segredo não é, um copia, outro cola. O segredo é você identificar como você consegue armazenar informações a longo prazo. E como é que você faz isso? Testando tudo.
Lê, não lembrou? Escreveu, lembrei, pô, vou escrever de novo. Fez questão? Lembrei. Olha uma coisa também interessante. Se você sabe que você vai fazer uma prova de 4 a 5 horas de 100 questões, questão é algo obrigatório no seu treino. Porque não adianta nada você só escrever, depois chegar lá no dia da prova, for olhar um monte de questão. Você não vai escrever. Não tem prova discursiva para prova de guarda, é aquela objetiva na primeira. Então faça o maior número de questões possíveis, mas não só façam questões. Porque é importante você ter informação para que você possa resolver questões com qualidade. Então, minha dica é revisão. Perfeito, mestre. Mestre, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Super Dicas. Eu tenho certeza aí que os futuros candidatos do concurso para a Guarda Municipal de Niterói ficaram muito satisfeitos aí com as suas orientações e bizus. E fica aí já o convite para em breve você voltar aqui. De repente a gente pode fazer uma live para a gente falar um pouco mais aí sobre a carreira, né, da Guarda Municipal e também, né, falar um pouco mais, dar dicas um pouco mais aprofundadas sobre o Estatuto da Guarda. Muito obrigado pela sua participação, mestre. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. Meu Instagram é professor Diogo Vieira. Se alguém quiser mandar um zap para mim, uma mensagem no Instagram perguntando alguma coisa, tirando alguma dúvida, perguntando ajudas para fazer planejamento, será um prazer ajudar. Vou responder lá com o maior prazer. E tiver um próximo convite, estarei aí. Tá certo, mestre. Vai ter com certeza. Muito obrigado. Então, pessoal, eu encerro por aqui esse primeiro episódio do Super Dicas, né? Voltado para o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Aproveite também e se inscreva no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso você ainda não seja um inscrito. Assim, você receberá uma notificação toda vez que um novo vídeo for ao ar e não perderá nenhum episódio desse especial para a Guarda Municipal de Niterói. Fica atento também, porque nos próximos dias um novo episódio do Super Dicas estará no ar, trazendo aí muitas dicas, muitas orientações para você ser aprovado nesse concurso para a Guarda Municipal de Niterói. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!